Oi, tudo bem com você? Eu sou Solange Sanches. Hoje é dia 1º de abril de 2020 e eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração hoje. Muito legal. O tema vai ser mais compreendido por cristãos, né? Mas eu convido todo mundo que começou a assistir esse vídeo a assistir até o final. Vale a pena. É uma reflexão minha, ok? There's only one thing to do, 3 words for you. I love you. Eu vou fazer uma reflexão então sobre o que aconteceu com a igreja. Esse é o tema que nós vamos falar a partir de agora num monólogo, porque não tem como bater papo aqui, né? Bom, seguinte, eu acordei hoje, né? E comecei a refletir nas minhas orações e no meu jeito de ser com Deus, né? Em meio a coisas boas e coisas não boas que acontecem no dia a dia na minha casa, como acontece na sua, viu? Aí eu parei, refleti e falei, Deus, o que o Senhor está fazendo com a igreja? A questão é, o que aconteceu com a igreja? Então eu comecei a pensar assim, se já tivesse passado 2 anos dessa data, o que eu poderia dizer, o que aconteceu com a igreja nesse período em que a gente teve a pandemia do coronavírus no Brasil. Eu posso dizer no Brasil porque estamos no Brasil, mas quando Deus age na igreja, não tem nação que divida a ação de Deus. Então eu creio que a igreja passou por uma transformação linda, amadurecimento, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. Lá em Efésios, capítulo 5, quando Paulo está dando as orientações para a comunidade, né, de Éfeso, falando, olha, marido, se comporte assim, esposa, filhos. No verso 27 de Efésios 5, diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tá falando um pouco de conselhos domésticos, mas aí lá no verso 32, gente, olha que lindo. Ele fala assim, grande é o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Você sabia que a igreja é a noiva de Cristo? Sabia? O que acontece às vésperas do casamento? O que acontece com a noiva? Uma noiva, às vésperas do casamento. Quem já casou aqui, que está me ouvindo, sabe muito bem, ou pelo menos já ouviu falar das amigas, né? A noiva fica ansiosa, ou come demais ou para de comer, começa a dar gastrite, fica ansiosa, fica com medo, dá medo, será isso, será aquilo. Eu coloquei algumas coisas aqui, né? Fica preocupada com as circunstâncias que virão. Será que vai dar tudo certo com a festa, com o encontro no altar? Quantas noivas têm sonhos? Eu já tive. De apavorar às vésperas do casamento, né? Sonha que não tem o vestido, sonha que ninguém foi na festa, sonha que teve dor de barriga. Aí o que acontece com esse sonho? A noiva tem uma data marcada, certo? Uma noiva. Aí ela faz assim, ela vai desistir? Normalmente, né? Comumente, ela segue, ela fala, gente, ufa, ainda bem que foi um sonho, vou seguir. Então o que eu quero colocar para você, igreja de Cristo, eu vejo assim, ó, o que aconteceu com a igreja? A igreja, agora em abril de 2020, março, abril de 2020, tem passado por um período lindo, onde Deus está tratando conosco de forma muito peculiar. Nós estamos em casa, né? Como corpo, nós não estamos podendo nos reunir nos templos, nas congregações. Mas eu vou dizer para você sem sombra de dúvida, mais do que nunca, aqui no Brasil, eu tenho 54 anos, eu nunca vi uma igreja, um corpo, a noiva tão viva,
tão ativa, tão atenta para as coisas do noivo. Nós estamos em casa, irmãos, mas nós estamos vivendo algo tremendo, né? Que Jesus ensinou na oração dele, quando ele fala assim: venha o teu reino, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como é no céu. A vontade de Deus aqui na terra, ela vai muito além do que um grupo de pessoas reunidos por uma mesma profissão de fé. Eu não estou dizendo que não seja importante esse momento. Eu estou morrendo de saudade de estar abraçando os meus irmãos, ver meu pastor, família dele, muito bom. Mas como igreja nós estamos aprendendo. A noiva, às vésperas do casamento, ela não se preocupa, as preocupações e ansiedades dela não tá num comunitário. Na verdade, a noiva se preocupa com a história dela. A noiva sabe que está virando uma página, deixando de ser, de ter uma vida individual para uma vida em comunhão, onde os dois se tornam um. Então Jesus está preparando a noiva. Gente, eu e você, centrados aqui no núcleo, no nosso núcleo familiar, Deus está lapidando a nossa vida, Deus está aperfeiçoando, Deus está tirando coisas de dentro de nós. Fiquem atentos para isso. Coisas que estão dentro de nós e que não acrescentem nada no reino de Deus. Deus tem nos feito refletir. Deus tem nos levado a passar pelo fogo. O fogo, quando passa no metal nobre, é para purificar, gente. Dói. Pensa que é fácil para o ouro e para a prata passar pelo fogo? Não é fácil. Pensa que é fácil para um vaso, se ele tivesse vida, ele ser quebrado pelo oleiro para depois ser reconstituído, refeito, perfeito. Na hora da quebra é doloroso, gente. Mas eu queria despertar eu e você, que nós somos a noiva de Cristo, a igreja santa, pura, sem mácula. Ele está purificando, nos purificando. E esse processo, ele não é fácil, não é confortável, porque está arrancando de dentro de nós coisas que não pertencem ao reino de Deus. E para arrancar é que nem uma casca de ferida. Você nasceu com aquela casca de ferida? Não, Solange. Aí quando você machucou, fez, aí quando você vai arrancar, você tem que ir com calma, você tem que passar um produto para ela descolar, mas ela tem que ser arrancada, senão não vai ter vida aqui, aquilo necrosa, os bichinhos começam a vir. A mesma coisa está acontecendo comigo e com você, Igreja de Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor assim tem nos chamado a uma intimidade muito grande com Ele. O Senhor tem falado ao meu coração e eu creio que eu não sou diferente de você. Eu às vezes ouço as pessoas postarem, falarem coisas que estavam aqui dentro. Eu falo, gente, que vontade que eu tinha de ter essa sabedoria, né? Então talvez a minha palavra de hoje venha a trazer assim, puxa vida, é isso mesmo que eu estou passando. Nós, Igreja de Cristo, temos sido preparados como noiva. O Senhor está tirando daqui de dentro, que é a habitação dele, que é onde gera vida, né? Que a palavra diz, acima de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Nosso coração, a nossa alma, ela retém tudo da nossa vida, as lembranças, as feridas, as dores, as tristezas, as alegrias, os prazeres. E o Senhor está trazendo assim um caminho mais estreito, onde nós temos que caminhar, um caminho mais estreito. Nós temos que abrir mão de algumas bagagens, de algumas coisas da nossa história, para chegar no altar com o noivo. Então, daqui a alguns anos, diriam assim, a resposta seria para essa pergunta: o que aconteceu com a Igreja de Cristo? A resposta vai ser assim: ela foi transformada. A Igreja de Cristo, lá em 2020, passou por uma transformação tremenda.
linda de purificação, de santificação, de consciência cristã, de clareza de reino de Deus, de consciência do que é ser a noiva de Cristo, como vale a pena preservar o teu coração acima de todas as coisas, como valeu a pena, né? Então, o que aconteceu com a Igreja de Cristo? Lá na frente é essa resposta que nós vamos encontrar. Eu acredito que nós vamos ficar na história, né? Assim como tem lá Paulo, passou João, a história de Abraão, foi escrita, não foi? A história do povo de Deus ainda não acabou. Nós somos a história do povo de Deus, nós somos a história da igreja que começou em Atos, né? A igreja cristã que começou em Atos. E eu creio que é um capítulo singular esse momento, um capítulo único onde vai tratar o que aconteceu com a igreja, porque em meio a tempestades, as coisas que não têm fundamento, elas vão. Uma árvore fraca, os objetos que estão flutuantes, eles vão, né? E nesse momento de turbulência, de medo, de ansiedade do mundo em relação à pandemia do coronavírus, a igreja tem sido tratada com carinho, com carinho. A igreja tem sido tratada com carinho. A igreja tem podido, de dentro de casa, saber a importância que nós temos no reino de Deus. Então nós temos que trazer o reino de Deus, como Cristo falou, né? Ele fez a oração dele assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então no nosso dia a dia, igreja, ou é feita a minha vontade e a sua, ou é feita a vontade de Deus. Esse é o reino de Deus aqui na terra. E que você possa fazer parte daqueles que daqui uns anos vão ter como respostas para essa pergunta: o que aconteceu com a igreja em 2020? Que eu e você, que você junto comigo, a gente possa perseverar nas coisas do Senhor, saber que Ele é Deus, que tudo está sob o domínio dEle, tudo já foi consumado. A forma como você vai participar da história, da consumação de todas as coisas de Deus, depende da sua fé, né? E eu fico à disposição para comprar qualquer pergunta que vocês queiram colocar. Eu vou colocar esse vídeo, vai ficar aqui no YouTube, para você ser abençoado por ele. Compartilha ele, coloca seu entendimento sobre essa mensagem, se você gostou, se você tem alguma dúvida sobre o que eu coloquei. E se a gente não focar o reino de Deus, muita coisa da nossa vida não tem sentido. Estou falando para eu e você cristãos, independente de placa de igreja, porque exatamente neste dia 1º de abril de 2020, todas as igrejas estão de portas fechadas, igreja local. E nós estamos tendo o privilégio de entender que igreja é porta para fora. É um privilégio muito grande ter a comunhão dos santos. Mas igreja é isso. Igreja é viva. Ela não para por circunstâncias. As circunstâncias não são a razão da vida do cristão. É Jesus. O combustível, o motivador, o combustível da vida do cristão é Jesus. Independente da plaquinha que tem a sua igreja. É muito bom você ter um grupo de pessoas que se reúnem, que tem comunhão, que compartilham a vida, que professam a mesma fé, que estudam a palavra. É muito legal. E eu não vejo a hora de voltar para a igreja local. Mas a igreja de Cristo é isso que nós estamos vivendo aqui. Um beijo no seu coração. Espero que essa palavra alcance algo importante no seu coração, tá bom? E pense, qual o seu posicionamento hoje vai ser a resposta que muitos vão dar daqui a alguns anos, olhando para você e para mim. O que aconteceu com a Igreja de Cristo em 2020? Um beijo, viu?